segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 57 de Ciências segundo ano. Vamos lá? A influência da cultura na alimentação é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, conhecer que a alimentação faz parte da nossa cultura, compreender a importância da alimentação saudável, ok? E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar dos seguintes materiais: seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Certo? Então já deixa tudo separado para assim que acabar nossa videoaula você já realizar sua atividade, combinado? Então vamos ver os textos a seguir sobre a influência da cultura na alimentação. Mas essa homogeneidade é relativa e mais aparente do que real, uma vez que os comportamentos alimentares são adaptados à cultura de cada povo e país, certo? Em estruturas fortemente marcadas pelas particularidades locais, como forte apego à sua própria identidade. Então a alimentação sempre esteve e ainda está bastante relacionada ao quê? A história dos diferentes povos, né? Assim, para caracterizar e compreender as origens, de nossos hábitos alimentares, é preciso que recordar o passado e os costumes indígenas, né? A colonização, os efeitos da escravidão, a evolução da sociedade como um todo, né, ao chegar ao período atual. Por exemplo, um exemplo que se tem, né, desde a época da escravidão, da evolução, né, da colonização, enfim, antigamente dizia-se que o quê? Que não podia comer manga ou melancia e depois tomar leite, né? Falavam que ficava ruim, que passaria mal, que fazia mal, né? Então isso era uma coisa que era comum se dizer. Mas por que se dizia isso? Justamente porque naquela época os donos, né, das fazendas que tinham os seus escravos, eles não queriam que os escravos comessem suas mangas. Então eles alegavam isso, que se comesse manga e depois tomasse leite, ia ficar doente, que podia morrer. Então eles criaram o quê? Uma história, né, por trás disso para que as pessoas não fizessem isso e tivessem o quê? Essa crença, né? Então a alimentação ela está muito ligada à nossa cultura, ao nosso modo de vida, né? Às características, né, do povo, que nem ali falou, né, dos costumes indígenas. Então eles têm os costumes, os preparos das alimentações deles, né, e isso vai o quê? Vai passando de geração em geração, né? Então nas últimas 3 décadas ocorreram o quê? Importantes mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros. Por exemplo, a redução no consumo do arroz, feijão e farinha de trigo e maior consumo de carnes em geral, ovos, laticínios, açúcares, a substituição da gordura animal por óleos vegetais, manteiga por margarina e o aumento nos gastos de alimentos industrializados. Uma triste notícia isso, né? Que nessas últimas 3 décadas ocorreram isso. Então as pessoas estão o quê? Preferindo abolir, né? Não comer tanto, não comer mais tantos alimentos naturais e substituindo-os pelo quê? Pelos industrializados. É uma triste realidade, né? Então a gente no dia a dia, no decorrer, às vezes acaba optando, né, pelo que é mais rápido, pelo que é mais prático e esquece do quê? Do que é mais saudável, né? Que nem nos Estados Unidos, que a gente vê que eles têm esse hábito de comer muito fast food. Então isso, querendo ou não, já está vindo o quê? Para a nossa cultura. Nós já estamos assim, né, começando a nos alimentar de uma forma não tão agradável, né? Não que não possa, mas isso tinha que ser assim, ó, de vez em quando, não um hábito frequente, né? Não substituir o bom pelo ruim e pegar o bom ali só de vez em quando. Então tem que ser ao contrário.
né? E começam a surgir, então, alternativas nas indústrias de alimentos e dos serviços de alimentação, né? Como, por exemplo, então, alimentos congelados, pré-cozidos, drive-thru, fast food, deliveries, né? Self-service, traduzem a importância do novo estilo e padrão alimentar brasileiro. Então, por quê? Né? Justamente foi isso, né, que a prof acabou de falar. Então, por causa da correria do dia a dia, a pessoa não consegue parar para cozinhar, fazer uma alimentação saudável. Então, vai lá, vamos ver o que tem congelado, põe lá no micro-ondas, em 5, 10, 15 minutinhos já está pronto, já dá para comer. Né? Que nem ali os alimentos pré-cozidos, então ao invés de você cozinhar uma batatinha do zero, você já compra lá aquela que já foi pré-cozida e coloca para fritar ou coloca para assar, né? Então ali que nem os fast food, drive-thru, delivery, né? Então você vai lá, liga, pede, vai, come um lanche, come qualquer coisa, né? Self-service, não, mas então eu vou no restaurante porque lá eu vou comer uma comida pronta, tá errado? Não tá, né? Mas nada como uma alimentação saudável que você puder fazer, né? Eu tenho uma horta em casa, livre de agrotóxicos, né? Uma dica é fazer o quê, né? Por causa, né, os pais que estão sempre naquela correria do dia a dia, chega no final de semana, no sábado, no domingo, tira um dia ali, né? Para quê? Para preparar o alimento da semana, mas um alimento mais saudável que você possa estar tirando, né? Até mesmo, mas aí você vai falar, mas a salada eu não posso, ela vai estragar, né? Se eu fizer ela hoje para comer a semana inteira, né? Se fizer no domingo para comer a semana inteira, por exemplo. Mas existem formas, técnicas, né? A gente encontra na internet maneiras de ter uma salada pré-preparada, né? Até guardada em vidros de conserva, mas aí sem o tempero, daí só na hora você joga ali o limãozinho, o sal, que se você consegue manter tanto verduras e legumes, né, crus quanto cozidos, na geladeira por uma semana, bem tranquilo. Então, isso vai questão, né, de adequação. E a orientação, então, né, da educação alimentar através dos modernos meios de comunicação aliados à preservação do quê? Dos nossos bons hábitos alimentares, né? E de salários compatíveis com o direito de alimentar são fundamentais para vencer a luta contra a má nutrição do brasileiro, né? Então aqui, que nem falou, né, da substituição, da manteiga pela margarina. Então a manteiga é muito mais saudável. Uma outra questão que até, né, é uma coisa assim bastante falada, bastante conversada, né? Que nem as avós, né? Avós de vocês, ou bisavós, quem ainda tem. Eu lembro que a minha avó, ela trabalhou fora, ela tinha comércio, ela trabalhava, mas ela tinha muito do prazer, assim, da comida, né? Do cozinhar, do fazer o próprio pão, né? Do cozinhar o feijão. Eu lembro que antes ela cozinhava até mais vezes na semana, de fazer os seus cookies, né? A cuca, fazer bolo. Raras vezes, assim, eu lembro que agora, mais no finalzinho da vida dela, assim, né, que acontecia de, hoje não estava muito disposta de fazer um pão, então a gente ia até na padaria e comprava, né, eu comprava um docinho, mas senão ela fazia orelha, fazia tudo ela fazia em casa, né, desde um bolo até o feijão, até toda a alimentação. Então, né, isso criava o quê? Um hábito muito mais saudável, né? Ele ia lá na hora e já fazia, né? E isso, infelizmente, são coisas o quê? Que estão se perdendo, né? Porque daí na correria do dia a dia, o que acontece? Vamos ali, passa na padaria, compra pronto, né? Liga, o marido liga para a esposa liga para o marido e fala, tá, preciso de pão, precisa, tá? Passa lá e pega alguma coisa, pega isso, pega aquilo, né? E às vezes a gente prefere o quê? Justamente consumir essas coisas, né, industrializadas ou até mesmo, né, no mercado, feitas, né, pela padaria ou até mesmo, né, os industrializados mesmos que vêm nas embalagens ali, né,
e tem muito conservante para poder manter e ficar todo aquele tempo lá guardado, do que estar fazendo, né? Pela demanda que, não tenho tempo, isso, aquilo, e se torna mais fácil, mas a qualidade, né, desses alimentos não são como do que quem faz. Uma outra coisa que a prof queria citar é justamente isso, porque daí a gente prefere o quê? Comer mais essas coisas, né, de fast food, comer uma pizza, comer isso, comer aquilo, do que estar optando então por comer um prato de salada, um prato, né, comer uma salada de frutas, ter uma alimentação mais saudável. Então, a importância da nossa alimentação saudável. Para termos uma alimentação saudável, o que é preciso? Ela precisa ser o quê? Ser uma alimentação bem variada. Então, observe aqui, ó, as imagens dos alimentos a seguir. Podem, então, fazer parte, né, das suas refeições, como, por exemplo, ó, os queijos, o leite, o iogurte, pães brancos integrais, massas comuns e integrais, tá? Tomate, beterraba, cenoura, berinjela, verdura, ovos de galinha, frutas, ervilhas, diferentes tipos de feijão, arroz, lentilha, carnes, né, como peixe, frango, boi, certo? E para melhor aproveitar os nutrientes dos alimentos, alguns deles devemos o quê? Comer cru, né? Sem assar, sem cozinhar. Algumas verduras, legumes e frutas, certo? Então aqui, alguns alimentos que devem ser cozidos, assados e fritos, né? Então aqui, que nem no caso das frutas, né? E alguns legumes, por exemplo, que nem o alface, né? Você não vai cozinhar ele, você come ele cru, porque os nutrientes você vai estar absorvendo melhor, né? Mesma coisa as frutas. Então, as frutas você pode comer em outra coisa? Claro que pode, né? Que nem quando faz uma geleia, uma sopa, né? Sopa de frutas, né? Normalmente os avós faziam. Pode comer? Pode, mas o ideal seria comer o quê? Elas cru, né? Que você vai absorver mais os nutrientes. Assim, quando ela é preparada de alguma outra forma, acaba perdendo um pouco dos nutrientes. Okay? Então, na salada de fruta, né, você vai estar comendo ela cru, ótimo, perfeito. Então, aqui, alimentos cozidos, assados e fritos. Aqui, né, cozidos, então, ovos cozidos, feijão, carnes, arroz, lentilha, ervilha. Aqui, o leite, derivados, né, as massas, então, né, vão ser, que nem aqui o pão, para fazer ele vai ser o quê? Assado, né? O macarrão vai ser o quê? Cozido, certo? Então, alguns alimentos, eles são o quê? Cozidos, assados ou fritos, né, que nem os ovos aqui, podem fritar, né? O exemplo da carne que a prof deu, né? Então, pode ser cozida? Pode, né? Feito uma carne de panela, um exemplo, né? Ou também frita, né? Mas preferir, então, usar o quê? Um óleo mais saudável, né? Para manter uma nutrição melhor para a nossa saúde, né? Então, e agora fica ainda dicas de saúde. Os alimentos permitem que o corpo funcione bem e tenha energia para quê? Para brincar, para ir à escola, ler e fazer muitas outras atividades. Dar preferência a alimentos naturais, como frutas frescas, saladas e sucos naturais. Isso vão dar muito mais energia e nutriente para o seu corpo, né? Tanto para realizar essas atividades, para você conseguir, né, ter mais disposição, certo? E devemos, então, evitar de comer alimentos fritos, né, gordurosos e com muito açúcar, como, por exemplo, batata frita, balas e doces, chocolates e sorvete, bolo e biscoitos recheados,
salgadinhos, hambúrguer, cachorro quente, refrigerantes. Isso são alimentos assim, ó, que deve evitar ao máximo. Ah, professora, mas então eu nunca mais vou poder comer? Você é chata, hein? Não, não é que você nunca mais vai poder comer, mas tem que evitar. Então, comer lá de vez em quando. Que isso não seja o seu hábito diário, o seu hábito semanal, né? Que você coma, então, por exemplo, lá no sábado ou no domingo, lá de vez em quando, uma vez na semana, uma vez a cada 2, uma vez por mês, tá? Mas, e prefiro o quê? Os alimentos saudáveis, ok? Então, por isso, ó, evite, então, os doces, né? Todas aquelas coisas que a gente conversou ali, né? Da batata frita, pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Evite muitas massas, né? Massa também não faz bem. Modere, então, né? Certas frituras, né? Gordura, óleos, muito sal, sal demais faz mal, certo? Açúcar também demais faz mal, então use com moderação, o mínimo possível. E prefira, então, as frutas, as verduras, carnes, certo? Para ter uma alimentação mais saudável. Então, aqui, ó, o que são as PANCs, né? P-A-N-C-S. São plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, aqui nós temos o quê? Alguns exemplos, né, dessas plantas. Eu deixo aqui, então, esse texto como dica de leitura para você estar realizando com a sua família, certo? Ó, é um texto bem legal, um texto, né, de uma curiosidade bem interessante, tá? Então, você vai saber, né, para que eles são, combinado? Então, espero que vocês realizem essa leitura. E nessa aula, o que nós vimos? A cultura, que é a cultura o quê? Tem grande influência na nossa alimentação, né? Lembra uma coisa que a prof. até já tinha comentado em aulas atrás, se não me engano até foi numa aula de história, sobre a batata doce, que é comum, né, na alimentação lá da família do meu esposo, e daí na minha casa não, e agora eu, né, já passei a comer, já passei a gostar. Não vou dizer que eu já gosto assim dela 100%, mas já tô comendo, já tô criando esse hábito. Então, né, a cultura de uma família, os gostos, então é algo que influencia sim e que a gente acaba levando então, né, de geração em geração, né? Vai passando de pai para filhos, de filhos para, né, os netos e assim vai indo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar e assistir novamente. Até a próxima aula.